Pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de matemática, módulo 28 da frente 2. O assunto agora é inequações do primeiro grau. Lembrando que isso aqui, na verdade, é uma continuação do assunto de funções do primeiro grau. A gente ainda tem que levar em consideração que uma função do primeiro grau tem o formato f de x igual a x mais b, só que no caso das inequações, a expressão de f de x ax mais b vai vir maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero ou menor ou igual a zero. Ou seja, nessas quatro possibilidades, usando esses quatro tipos de sinais de desigualdade, a gente vai ter uma inequação. Então, por favor, considerem que a primeira etapa para a resolução de uma inequação, assim como várias outras situações que a gente pode encontrar em matemática, a primeira etapa é identificar que tipo de situação que você está tendo. O que você tem como identificação no ponto principal, nesse módulo 28 de hoje, são os sinais de desigualdade. Toda vez que você tiver uma expressão do tipo ax mais b, ou seja, uma expressão polinomial de primeiro grau, seguida de maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero ou menor ou igual a zero, você tem uma inequação. Então, essa é a nossa definição. Para resolver inequação, você tem que, basicamente, vamos dizer assim, de uma maneira bem geral e olhando por cima, você tem dois passos para cumprir. O primeiro deles é o estudo dos sinais. Depois do estudo do sinal feito, você vai escolher o intervalo de solução. Bom, excepcionalmente, a inequação do primeiro grau tem até um outro jeito de fazer, de ser resolvida, sem depender da questão do estudo de sinais. Mas como a gente não está interessado só nesse conteúdo específico de agora, e sim já projetando para algumas situações que podem acontecer mais para frente, eu quero que vocês entendam que é essencial você pegar uma função, seja de qual grau for, primeiro ou segundo, e fazer o estudo sinal dela. No caso da do primeiro grau, o estudo sinal é feito por uma reta. A função do primeiro grau sempre gera uma reta com esse valor aqui, o A, que é o que a gente chama de coeficiente angular, positivo para a reta crescente, negativo para a reta decrescente, exatamente o que está indicado aqui. Maior que zero, o A, positivo, reta crescente, menor que zero, o A, negativo, reta decrescente. Bom, o esboço para a gente fazer estudo sinal, você vai fazer o seguinte, são só duas possibilidades, então fica fácil aí em situações de primeiro grau, quando o assunto for de inequação, para você poder cumprir o primeiro passo, estudar o sinal vai ser fácil. Você vai definir o eixo x, o eixo x horizontal, você vai pegar a expressão ax mais b igualar a zero para poder achar quanto vale a raiz, que é onde a reta corta o eixo x. No caso, sempre vai ser menos b sobre a, no caso do primeiro grau, mas eu recomendo vocês não decorarem menos b sobre a, e sim pegar a expressão ax mais b igual a zero e achar o x e jogar aqui, Ao jogar aqui, você vai definir onde a reta corta o eixo x. Aliás, eu costumo fazer o seguinte, eu desenho o eixo x, olho se o a é positivo ou negativo, eu já desenho a reta cortando o eixo x, e aí que eu vou colocar o valor da raiz aqui, a raiz ou zero da função, que é aquele valor que eu encontrei quando eu igualei a função a zero. Negativo e positivo nessa configuração quando a reta é crescente, positivo e negativo nessa configuração quando a reta é decrescente. Importante frisar que esses sinais em amarelo são sinais da função e não sinais do x. Esse negativo aqui não quer dizer que os valores de x aqui são negativos. Eles querem dizer que se eu usar valores de x que estão aqui, a função vai me gerar um número negativo. É para isso que serve o estudo sinal. Depois do estudo sinal, a questão simplesmente é você escolher o intervalo resposta baseado naquilo que ele quer. Maior que zero, por exemplo, você vai escolher a face positiva, menor que zero, você vai escolher a face negativa. Já, portanto, as resoluções podem ser simplesmente com isolamento, ou, no caso do sistema de inequações, que a gente vai ter um exercício só sobre o sistema de inequações, a gente usar fazendo a intersecção. A hora que chegar lá, a gente vai poder analisar isso,
Ao bem da verdade, tem uma aula aí para frente que fala só disso, né? Especificamente de sistema de inequações. Mas olha só, 3x menos 6 é uma expressão do primeiro grau. E como está menor que zero, é uma inequação do primeiro grau. Como o objetivo aí no exercício da página 78 é só resolver a inequação, dar uma resposta no tipo de conjunto de intervalo assim, ou você pode simplesmente isolar o x, olha só o que eu fiz, ó, só primeiro grau que permite isso, hein? Joga o 6 para o outro lado, passa mudando o sinal, joga o 3 dividindo, 6 por 3 dá 2, a resposta é x menor que 2. Ou você faz estudando o sinal. Para estudar o sinal, você iguala a zero, acha quanto dá o x. Depois de achar quanto dá o x, você desenha a reta do eixo x. Perceba que o A é positivo, portanto a reta é crescente. Essa bolinha aqui está aberta porque desconsidera o fato de ser zero, está apenas menor que. E eu coloco o 2 que eu encontrei aqui e distribuo os dois sinais. Essa faixa de roxa que está colorida dessa forma porque ele quer o lado negativo. Ó. Lado menor que zero é o lado negativo do nosso estudo sinal, esse lado aqui. Ó. Então, lado negativo eu colori para explicitar que a resposta da minha equação é qualquer x menor que 2. Aí a gente pode responder assim, né? Aliás, a resposta oficial é em conjunto solução, em conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x menor que 2. Número 1, letra B, na continuação, a exemplo da letra A, eu resolvi de duas maneiras. Ficar atento para a questão do sinal de negativo aqui no A, que vai interferir nessa resolução direta, que é só isolar o x. Ó, joga o 6 para o outro lado, trocando o sinal. Não pode ficar negativo assim. Daí você vai fazer aquela história de multiplicar por menos 1 para mudar o sinal do x. Mas aí esse sinal do meio aqui também muda, ó, sempre, viu, gente? Passou dividindo. 6 por 3 dá 2. X pertence aos reais, tal que x maior que 2. Essa é a nossa resposta. Ou você pode fazer, estudando o sinal, igualando a zero e achando o x. A reta é uma reta decrescente porque o A é negativo, olha só, decresce. Bolinha aberta porque não inclui o 2, está simplesmente menor. Eu quero colorir menor que zero, portanto eu vou colorir o lado negativo. Né? Quando a reta é decrescente, os sinais se invertem em relação à reta crescente. Né? O lado negativo é esse da direita, colorir. Para frente do 2 significa qualquer número maior que 2. Essa é a resposta da letra B do número 1. Na minha opinião, esse número 2 está um pouco deslocado, porque lá na frente a gente vai ter uma aula específica disso. Mas olha só, que é jogo rápido. É um sistema de inequações, porque eu tenho duas inequações envolvidas por essa chave, e isso significa que eu vou ter que achar um intervalo que sirva para as duas ao mesmo tempo. Para isso, pessoal, grava o que eu vou dizer. Você vai resolver as duas separadamente, igual eu resolvi aqui. Depois você vai pegar as respostas, os coloridos, e fazer a intersecção. Ou seja, você vai descobrir qual que é o intervalo que pertence aos dois ao mesmo tempo. Mas vamos devagar aqui. Ó. Você iguala a zero para achar o x. Deu 3. O A aqui é positivo, então é crescente, a reta. Bolinha aberta porque está simplesmente menor. No 3, sinal menos e mais, e ele quer o menos, ó, menor que zero. Eu colori o menos. Depois, a de baixo igual a zero, achei menos 6. Também agora, dessa vez, a bolinha é fechada no menos 6. E aí, a reta é crescente porque o A é positivo, sinal de menos, sinal de mais, e ele quer maior ou igual, são os positivos aqui. Então, para essa reta é do 3 para trás. Para essa reta é do menos 6 para frente. Só que aqui não considero o 3 e aqui considero o menos 6. Olha as duas retas. Para trás do 3 e do menos 6 para frente. O que está em comum entre elas? Ó? Essa parte aqui só está colorida na de cima e essa só na de baixo. O miolo aqui está colorido nas duas. Ou seja, do menos 6 ao 3, eu consigo um intervalo em comum com essas duas soluções. Então, é a solução do meu sistema. X pertence aos reais, tal que do menos 6 fechado até o 3 aberto. Toda vez que colorir no meio assim, pessoal,
vai ser nesse formato, o X no meio e os dois sinais exatamente como estão aqui, a não ser pelo fato de que pode ser com a bolinha fechada ou aberta, mas nesse formato. Ou então, ó, em forma de intervalo, do menos 6 até o 3, só que o menos 6 fechado e o 3 aberto. Por favor, atenção ao número 3, lá na página 79, porque ele já considera uma situação problema. Olha só. As idades em anos de 3 crianças são números pares e consecutivos. Como eu não sei, pessoal, uma eu vou chamar de x, a outra x mais 2, x mais 4. Quer dizer, considerando que o x é par, se eu for de 2 em 2 aqui somando, os outros também serão pares. A diferença entre a soma das idades das duas irmãs mais novas e a idade da mais velha é menor que 5. Se você somar as duas mais novas e subtrair a mais velha, dá menos que 5 anos. Sabendo que a soma das idades é maior que 23, se você somar as 3 idades, x mais 2, x mais 4 somando, dá mais que 23. Determine a idade de cada criança. Menor que, maior que, isso identifica para mim inequação. X mais x aqui dá 2x menos esse x, dá 1x só. 2 aqui menos 4, que vai ficar aqui, menos 2, menor que 5. X mais x dá 3x, 2 mais 4 dá 6, maior que 23. Aí o que eu vou fazer? É o seguinte, ó, eu vou igualar as duas para poder achar a intersecção, porque as duas têm que ser resolvidas separadas. Eu procuro um intervalo que serve para as duas ao mesmo tempo. Para a primeira eu igualo, acho o valor da raiz, ela é crescente, porque o x ali está acompanhado de um número positivo, mais e menos, os sinais ficam distribuídos assim, e ele quer menor, ó, eu coloro para trás. A outra eu isolo, faço a mesma coisa, acho o x, bolinha aberta, só que agora a reta também é crescente, e ele quer maior que eu coloro para a direita. Então, ó, nessa, colorido para trás do 7, olha aqui. Nessa outra, colorido para frente do 17 terços. 17 terços é 5 e alguma coisa. Então, eu coloquei aqui antes do 7, que é menor que 7. Mas olha só, essa parte de cima está colorido só aqui. Aqui só colorido embaixo. No meio, no miolo aqui, colorido nos dois. De 17 terços até 7, o único número par que existe é o 6. Isso significa que a criança mais nova aqui, ó, que tem idade X, tem 6 anos, portanto a outra tem 8 e a mais velha tem 10. Vamos lá, pessoal, o número 4 também tem um enunciado aí, que a gente precisa ler para poder estabelecer a justificativa da resolução, mas também aparece uma inequação. Quer ver uma coisa? Uma escola paga pelo aluguel anual de um estádio de esportes de um clube A, uma taxa fixa de R$1.000 mais R$50 por aluno. O clube B cobraria pelo aluguel anual do ginásio equivalente a R$1.900, ele cobra uma taxa maior, só que R$45 por aluno é mais barato. Para que o clube B seja mais vantajoso economicamente para a escola, o menor número N de alunos que a escola deve ter é o B mais vantajoso, significa que ele tem que ter um preço melhor, ou preço menor, para falar a verdade. Então, B menor que A, vai ficar a expressão do B dizendo 1.900 mais 45 menor que 1.000 mais 50x. Então, eu vou isolar o x aqui, passando 50 para cá. Aqui é do primeiro grau, eu posso fazer direto. Fazer o estudo sinal é uma opção. Então, eu venho aqui. Eu trago 50 para cá, subtraindo, dá menos 50. Jogo para lá o 1.900, dá menos 1.900. Multiplico por menos 1 para trocar os sinais, inclusive o do meio troca. Passo dividindo, dá x maior que 180. Ou seja, para o B ser mais vantajoso, a escola tem que ter mais de 180 alunos. Portanto, o menor número de alunos, 181, que faz parte do intervalo da letra D ali, ó, que está entre 150 e 190. Letra D. Para fechar, pessoal, o exercício número 5, ele fala que acompanha o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da altura se dava de forma mais rápida do que de 10 a 17, e a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor. Ou seja, o sujeito que está sendo medido aí, ó, de 0 até 17 anos, ele continua crescendo
Sempre. Só que quanto mais novo, mais ele cresce. Ó. Então, de 0 a 10 cresceu muito, continuou crescendo, só que cresceu menos. E aí a inclinação da reta vai ficando cada vez menor, levando em consideração que ao atingir uma idade ele já não cresce mais. Ok? Então, por isso que a resposta é a letra A. E assim a gente finaliza mais um módulo. Até a próxima. Valeu!